Bitcoin tá voltando a calmaria em pleno October. Isso pode ser um sinal de um movimento brutal se aproximando. Estar do lado errado dessa história pode sair bem caro. Então fica comigo até o final, porque hoje eu trouxe alguns dos sinais mais importantes que você vai ver esse ano. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver alguns sinais bem importantes para entender como tá o mercado. Então bora lá, começando pelo Bitcoin. O preço atual tá ali na casa dos 122.700. Ele teve um aumento hoje de 1,13%. A máxima de hoje chegou a encostar aqui na nossa resistência, ali na casa dos 123.285, enquanto a mínima de hoje, ele chegou a descer ali para a faixa dos 121.115. O volume diário tá em 1,31 mil Bitcoins, enquanto a média do volume mensal tá ali na faixa dos 1,62 mil Bitcoins. Ou seja, tá chegando bem perto, mas ainda tá mostrando menos convicção institucional. O suporte imediato continua ali na faixa dos 120 mil e o suporte mais baixo ali na faixa dos 112. A resistência que ele já chegou a testar hoje é essa dos 123 mil, enquanto o próximo alvo seria lá nos 126 mil, onde há uma forte concentração de liquidez. O Bitcoin ele segue em tendência de alta após o rompimento dos 120 mil, mas o candle de hoje mostra uma rejeição parcial da região dos 123 mil, indicando que o mercado ainda está sob uma pressão de vendas a curto prazo. Mesmo assim, o volume ele continua positivo e o fato de ETFs atraírem mais de 3,2 bilhões em fluxos apenas em outubro reforça a demanda institucional. Agora, um ponto que a gente tem que prestar atenção é que se a gente perder essa zona dos 120 mil, há espaço para uma correção mais profunda até a faixa dos 112, mas se a gente conseguir fechar acima dos 123 mil com força, o caminho para os 126 mil fica aberto. O Bitcoin ele tá no meio de uma batalha. Ele fica nessa zona entre o suporte de 120 mil e essa resistência dos 123 mil. E o rompimento dessa faixa vai definir se a gente vai ter uma perna de alta ou uma correção. Vamos então para o nosso heat map que a gente tem aqui, ó, mostrando as liquidações das últimas 24 horas. Vamos destrinchar isso aqui. A faixa de preço atual tá aqui nessa zona dos 122 mil, tentando subir lá para a zona dos 123 mil. A gente pode ver que aqui nessa zona dos 124 mil tem um cluster, uma concentração muito forte de posições de shorts. Essa zona representa o ponto em que stop hunts podem acontecer nessa região caso o preço ele suba rápido. Ou seja, o mercado ele pode ser forçado aqui para cima para poder caçar essa onda de shorts e causar um short squeeze, fazendo com que o preço ele suba bem rápido. Aqui logo abaixo a gente tem densas camadas de liquidações aqui na casa dos 120 mil para 118 mil. Funcionam como ímãs de preço em caso de correção. As faixas mais claras, entre branco e rosa, elas mostram onde há maior volume de concentrações alavancadas em risco. Basicamente, o Bitcoin ele tá comprimindo entre duas zonas críticas. O suporte imediato tá ali na faixa dos 121 mil para 120 mil, enquanto a resistência forte tá ali na faixa dos 124 mil para 126 mil. A decisão do mercado vai vir do rompimento de uma dessas áreas de liquidez, com alta chance de movimento explosivo. Vamos então para o nosso gráfico que mostra o Short Term Holder Supply. Esse gráfico ele basicamente destaca o desenvolvimento estrutural importante do mercado de Bitcoin. Ele tá mostrando aqui que houve um aumento da oferta dos detentores de curto prazo. No último trimestre, a oferta dos Short Term Holders aumentou em 559 mil Bitcoins, subindo de 4,383 milhões de Bitcoins para 4,9 milhões. Isso mostra um influxo notável de novos compradores, refletindo uma demanda especulativa nova entrando no mercado. As implicações que isso traz é que há uma oferta crescente de short-term holders e geralmente isso indica novos participantes ou traders de ciclos curtos comprando agressivamente. Isso muitas vezes está alinhado com um sentimento mais otimista e maior atividade de negociação. Embora isso reflita uma posição compradora, os short-term holders eles têm historicamente uma probabilidade de vender mais rapidamente em situações de estresse. Isso significa que o crescimento da oferta no curto prazo também pode aumentar uma sensibilidade do mercado a correções caso haja uma aceleração nas realizações de lucro. O aumento mostra que moedas estão saindo das mãos dos detentores de longo prazo e passando para novos investidores, algo típico de uma fase de expansão de um ciclo. Essa redistribuição ajuda a impulsionar rallies, mas também pode criar resistências adicionais se muitas moedas forem mantidas por mãos mais fracas. Basicamente, os dados eles sinalizam influxos estruturais de novos capitais, com compradores especulativos participando ativamente. Isso geralmente sustenta a expansão de preço no médio prazo, só que à medida que a participação dos short-term holders cresce, também sugere fragilidade. Quedas futuras podem gerar correções mais acentuadas caso eles começarem a realizar os lucros. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico que mostra o Long-Term Holders Binary Spending Indicator. Esse gráfico mostra um dos pontos chaves do ciclo atual do Bitcoin. Os Long-Term Holders ainda não estão gastando de forma agressiva e principalmente o supply deles ainda não atingiu um novo fundo cíclico. Historicamente, os topos de ciclo do Bitcoin eles se formam quando os Long-Term Holders começam a realizar lucros em massa, ou seja, quando há picos de heavy spending, destacados em vermelho ali, e quando o supply de Long-Term Holders cai para um novo fundo no ciclo, finalizando redistribuição total para mãos mais fracas, ou seja, Short-Term Holders. No gráfico, a gente vê que o supply de Long-Term Holders, que é essa linha azul aqui, vem caindo levemente, mas está longe de marcar um fundo estrutural, como ocorreu em 2018 e 2021 aqui, ó. Além disso, os indicadores de gasto, que são essas barras marrons aqui, ó, e também as avermelhadas, mostram apenas atividades moderadas, sem aquela distribuição intensa típica de topos. O que a gente consegue tirar disso é que o atual movimento de alta ainda não tem as características de um topo de ciclo. O
comportamento sugere que os long-term holders, que são os detentores de longo prazo, continuam segurando a maior parte das ofertas, que apesar da pressão de curto prazo, a fase de redistribuição em massa ainda não chegou. Isso abre espaço para que o ciclo siga adiante, mesmo que no curto prazo a gente veja a volatilidade causada pelos short-term holders e especuladores. Ou seja, a gente ainda não tem sinais on-chain de topo de macro. O que a gente vê é uma correção saudável em meio a um ciclo em andamento, com os detentores de longo prazo firmes, o que costuma ser mais compatível com fases intermediárias do bull market do que com a euforia final. Agora, uma notícia importante. Esse gráfico aqui ele tá mostrando, vamos dar uma olhada então no nosso gráfico, que mostra a injeção de liquidez do PBOC, que seria o People's Bank of China, que quer dizer o Banco do Povo Chinês. O que o gráfico mostra pra gente é o papel do PBOC no ciclo de liquidez global totalmente claro. Vamos detalhar isso aqui. Principais observações que houveram injeções extraordinárias no fim de 2023 para início de 2024, que a gente consegue ver bem aqui, ó, esses dois picos bem altos. O PBOC colocou quase 300 bilhões em liquidez no sistema, uma das maiores intervenções da sua história. Isso não foi um evento isolado, mas parte de uma onda global mais ampla de suporte de liquidez. E as injeções, elas estão elevadas em comparação com os picos passados. E mesmo após esse pico aqui, as injeções elas permanecem bem acima dos níveis de 2019 e 2022, que mostra pra gente que a China, ela tá estruturalmente mais agressiva com liquidez do que no passado, sincronizado com a dominância fiscal global. Ao mesmo tempo, grandes economias ocidentais também estavam aumentando déficits e suporte fiscal, amplificando a onda de liquidez em escala global. Por que isso importa para ativos globais? A liquidez chinesa não fica confinada, ela flui pelos canais de comércio, mercados cambiais e commodities. Eventualmente, esses surtos de liquidez chegam aos ativos de risco globais, como ações e bitcoins. As compras consistentes de ouro pela China, ao lado de injeções de liquidez, refletem uma estratégia dupla. Eles se protegem contra a dominância do dólar e, ao mesmo tempo, eles podem garantir estabilidade financeira doméstica. O impacto que isso tem no Bitcoin é que, historicamente, picos nas injeções do Banco do Povo Chinês coincidiram com grandes rallies do Bitcoin, já que a liquidez adicional aumenta a disponibilidade de capital especulativo globalmente. Esse é um caso clássico de dominância fiscal. Governos e bancos centrais injetando liquidez, independentemente dos riscos de inflação para sustentar crescimento e estabilidade, só mostram que as ações da China amplificam essa onda global. É por isso que acompanhar esses agregados de liquidez global hoje é muito mais importante do que confiar em métricas de ciclos antigos, como halving ou indicadores de tradicionais de recessão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de compartilhar com quem você acha que se interessa por esse assunto. Se inscreve, ativa o sininho, porque isso ajuda muito no engajamento e te vejo na próxima.